Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar dos BRICS. Mas antes de falar dos BRICS, eu queria falar dessa questão do Brasil ser ou não Ocidente. Eu disse que ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu acho que não cabe. Eu vou falar rapidamente aqui. O que acontece? O Brasil pertence ao Ocidente, mas tem muita gente hoje que acha que não. Então fala Ocidente, Ocidente, sem falar se referindo à Europa e Estados Unidos, que é a cabeça do Ocidente, certo? Porque o Ocidente tem o seu corpo também, que vem e abrange toda a América Latina e parte da África. E as pessoas que hoje dizem que o Brasil não é Ocidente, elas dizem assim, mas João, ou Mesomo, né? Nem eles, no caso os cachorros grandes lá, que eles gostam de ler e considerar, né? Consideram a gente Ocidente. Bom, primeiro não é verdade. A maior parte das pessoas lá na Europa e Estados Unidos consideram a América Latina Ocidente, mas muita gente diz que não, consideram que a América Latina não faz parte do Ocidente. Só que quando a pessoa diz assim, veja, nem eles dizem que a gente é Ocidente, seria o equivalente assim, ó, pessoal. Se tem uma dúvida no reino vegetal, se a banana nanica é banana, a gente vai e pergunta para a banana caturra. Não, né, pessoal? A gente tem que saber quais as características da banana, para ver se a banana caturra e a banana nanica são bananas, certo? E quais são as características do Ocidente? Bom, primeira característica do Ocidente, pessoal, é falar um idioma indo-europeu. O país que fala um idioma indo-europeu, ele tem grandes chances, 90 mais por cento, de pertencer ao Ocidente. Segunda característica, ter um sistema republicano. Se ele tem um sistema republicano com poderes independentes, um que faz as leis, outro que executa e outro que julga as leis, ele tem grandes chances de pertencer ao Ocidente. Qual é a terceira característica forte do Ocidente? Se ele é de predominância cristã, ele tem grandes chances de pertencer ao Ocidente, certo? E a quarta característica é ele se situar à esquerda, olhando o mapa que está ali nas minhas costas, né? De uma linha imaginária que passa mais ou menos ali por Moscou até a Patagônia aqui, incluindo toda a América Latina e uma casquinha da África. Tá? Essa linha é imaginária, né, pessoal? É por ali. E quem está próximo a essa linha, geralmente tem características de Ocidente, tem características de Oriente. Sendo que a maior parte da África não é nem Ocidente, nem Oriente. Porque ali saiu aquilo que depois se dividiu os dois cavalinhos. Mas ali na África ainda não eram dois cavalinhos. Então a África é una. Ela não é nem Ocidente nem Oriente. Depois é que se criou essa diferença entre Oriente e Ocidente, que é uma coisa mais lá da Ásia e da América e da Europa. Certo, pessoal? Essa é a visão desse canal. Bom, agora vamos ao BRICS. Bom, quando saiu a guerra na Ucrânia, eu fiz um prognóstico, estava em plena eleição, de que o Lula iria se eleger para resolver o problema da guerra, que era um problema complicado, continua sendo um problema complicado. Por que queria se eleger? Para mostrar ao mundo a importância do Brasil, que o mundo já sabe, mas o Brasil nunca se habilita mesmo para ocupar o seu espaço, e para mostrar aos brasileiros que ainda não tinham visto a importância do Lula, que a importância de um cara como o Lula, um brasileiro, com as características de brasileiro, que tem uma intuição brasileira. Será que isso aconteceu, pessoal? Eu tenho que reconhecer que não. Isso, em parte, é a culpa do Lula, ou seja, não é culpa, mas em parte dele, em parte do entorno dele, em parte de mudanças que aconteceram, que eu não tinha me dado conta. Né? Porque ciência é assim, a gente faz uma previsão, mas os atores às vezes não obedecem o nosso script, né? Isso aí é ruim. Só que tem gente que continua teimando, então briga com a realidade, aí começa e escolhe as fontes, não lê tal coisa, só lê tal coisa. Não, tem que ler tudo, pessoal, senão a gente, né, vai para a realidade e aí se frustra e aí a gente fica dentro de um cercadinho. Não, eu pretendo não fazer isso na minha vida, tá, pessoal? Bom, vamos lá. O que aconteceu? Qual foi a mudança? Bom, primeiro o Lula, ele saiu da prisão, ele sofreu um monte, e ele mesmo disse que estava mais à esquerda. Então ele se ligou mais nesse pessoal que ajudou ele na hora, e que depois se alinhou à Rússia, né? Porque nessa briga contra o Ocidente, vocês entendem? E uma frase que resume isso é a ex-presidente Dilma que disse: neste momento nós temos que apoiar a Rússia. Então, claro que teve uma pressão muito grande dentro do PT, né?
E também eu acho que o Lula foi convencido de que ele tinha que se aliar ao sul global. Veja, por que eu digo isso? Porque no primeiro momento, quando valeu a intuição do Lula, o que ele fez? Ele botou no mesmo saco Putin e os Estados Unidos. Ele disse, os Estados Unidos e a Rússia que ficam invadindo países sem consultar ninguém. Vejam, pessoal, isso foi um lance genial, como sempre, do Lula. Ele foi genial, porque a intuição dele fez o que o mundo inteiro iria dizer, que tu não pode mais invadir um outro país, sabe? Porque tu vai decidir sozinho, tu não pode. Tem que haver um comando global que decida as questões. E o Lula sempre disse, a ONU tem que decidir mais, se colocar na frente, não esperar a coisa acontecer. Ela tem que se antecipar. Agora, de novo, na guerra no Oriente Médio. Mas deixa para lá isso, certo? O que acontece? No primeiro momento ele disse isso, só que aí começou certamente a pressão dentro, né? E aí ele foi se adequando. Só que veja, eu achava que o Lula ia chegar, ele ia impor um pouco o comando do BRICS, que foi uma criação dele, porque lembram que eu disse no vídeo assim, que o BRICS tinha 3 braços, o braço armado era a Rússia, o braço econômico era a China, e o espírito do BRICS era o Brasil, e em certo sentido a África do Sul também, mas o Brasil principalmente, vocês me entendem? O Brasil, por quê? Justamente porque nós somos Ocidente. O Ocidente é mais criativo, é mais aberto ao mundo, ele consegue conversar com todo mundo, ele pacifica mais todo mundo, tá? E o Lula e o Brasil têm esse papel, então por isso que o BRICS maravilhou o mundo, porque além do Lula ter resolvido quase por magia o problema da pobreza no Brasil, ele ainda surgiu com o BRICS, que era uma coisa que todo mundo se enxergava. Não era só o sul global, era a população dos Estados Unidos também, porque a gente tem que diferenciar a população dos Estados Unidos, os seus intelectuais, o pessoal que pensa, que fala, do governo dos Estados Unidos, que eventualmente é democrata ou republicano, e do deep state dos Estados Unidos. Mas quando uma coisa acontece no mundo, pessoal, que leva todo mundo, esses países têm que ir atrás. Porque quando uma coisa acontece na história, ou tu vai atrás, ou tu te quebra. Então os Estados Unidos também estavam se adequando já a isso. E a Europa também. Então o sucesso do Lula se devia ao fato também que ele era incensado pelos Estados Unidos e pela Europa, pelo dito Ocidente, que na verdade é a cabeça do Ocidente. Então ele tinha autoridade junto ao Sul global. Quando ele se aliou a essa estratégia montada pelo Xi Jinping e pelo Putin, ele se rebaixou, ele virou um puxadinho de uma estratégia que ele não foi nem consultado. Durante o tempo que o Brasil se ausentou do BRICS, porque a Dilma não conseguiu fazer muito bem esse papel, muito menos o Bolsonaro, os outros atores se mexeram. E quando o Lula foi preso, eu não vi nenhuma solidariedade, nem da China, nem da Rússia nessa questão. E eles não fizeram muita questão que voltasse o Lula, não. Para eles, tanto fazia se fosse o Lula ou fosse o Bolsonaro. E eu acho até que eles se entendiam mais com o Bolsonaro, porque é o tipo de governo deles. Autoritário, um governo que poderia até resultar aqui num regime militar, de ordem, que é o que eles estão fomentando, inclusive na África. A Rússia na frente, mas a China vai atrás, certo? Eles montaram essa estratégia porque, se eles não fizeram nenhum gesto de solidariedade ao Lula, eles se reuniram dezenas e dezenas de vezes, o Xi Jinping e o Putin, durante esse período em que o Brasil se ausentou. Para fazer o quê? Para montar essa estratégia, que é uma estratégia de levar o poder para a Eurásia. E dentro dessa estratégia, o que é a África e a América do Sul? Produtora de commodities, tá, pessoal? Produtora de commodities. É isso, é a visão deles. Agora, o Lula, ele tentou falar com o Putin, não foi recebido. E aí se aliou ao Sul global, acabou ficando isolado dentro do próprio BRICS. Essa é a minha visão. Aguardemos a próxima reunião do BRICS no Brasil para ver se eu estou dizendo a verdade ou não. Porque se o Jinping vem, porque na última lá ele foi um pouquinho, depois foi embora. Se o Putin
Não vai vir porque ele tem a desculpa aí de que pode ser preso não sei o quê. Então, mas ele vai certamente se reunir online. Então a gente vai poder observar. Mas assim, pessoal, olhando, se a gente vai sabe, já com uma posição ideológica, já com uma posição de bem e mal, a gente não olha o que está acontecendo e a gente não ajuda o Lula e não ajuda o Brasil, sabe, pessoal? Então, essa é a minha posição sobre os BRICS. Eu acho que é uma grande ideia, mas ele mudou, o BRICS mudou. O Lula era o grande cara do BRICS e ele se desgastou com o dito Ocidente e se diminuiu um pouco no sul global. Quer dizer, agora começa o pessoal a meter países dentro do BRICS, que são tudo países daquela visão, né? Sem direito de minoria, sem liberdade, regimes autocráticos. Então, a maioria do BRICS fica isso. Será que é para isso que o Brasil e a esquerda brasileira quer conduzir o mundo? Sabe? Se mover pelo ódio ao Ocidente, ao qual nós pertencemos. A questão de pertencer ao Ocidente, pessoal, não é ser melhor ou pior do que ninguém. É só que a gente preza a liberdade, a gente preza o direito das minorias, a gente preza a igualdade, a gente não quer um regime de força, certo? A gente não quer um regime que reprima as liberdades, né, pessoal? Quem quer isso é a direita, certo? Então eu acho que o PT e a esquerda tem que pensar que ele não ajuda o Lula podando a grande intuição que o Lula tem. Ele tem que deixar o Lula com a sua grande intuição e a gente tem que esperar um pouquinho do que sair na frente com a maquininha do bem ou mal, com a maquininha, né, que não explica mais a realidade, que colide com a realidade, porque o próprio povo e o PT estão um aqui de um lado, outro lá do outro lado. Parece que o PT ele gostaria de ter um outro povo, mas ei, povo brasileiro é esse. Vocês me entendem? As coisas têm relação. As coisas têm relação. A gente tem que deixar mais o Lula ir na sua intuição e entender mais o povo brasileiro, porque o povo brasileiro é conservador, pessoal. O povo brasileiro gosta de churrasco, gosta de agro, o povo brasileiro em grande parte é evangélico, o povo brasileiro assiste a Globo. Ao invés de brigar com isso, a gente tem que ser esperto, tem que ser político, tem que ser que nem o Lula, tem que se misturar, porque tu não vai conseguir mudar o povo brasileiro vai ir adiante e a esquerda vai ficar para trás. Certo, pessoal? Eu fui além dos BRICS, mas as coisas têm relação e aqui, vocês sabem, que a gente mistura tudo tipo uma pagelança, né? Porque eu sou brasileiro, eu sou praticamente um índio caigangue, eu já disse isso, certo? Porque eu misturo tudo como um brasileiro e é dali dessa mistura que sai a magia, certo, pessoal? Um beijo, até o próximo vídeo.